Fala, soldados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês os inibidores potentes do apetite. Isso mesmo, se você é aquela pessoa que quer vencer a compulsão alimentar, esse vídeo é para você, principalmente se você tem compulsão por doce, tá? Fica até o final, já curta esse vídeo, se inscreva no canal. Aqui é sem enrolação, a gente vai direto ao ponto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. O primeiro inibidor natural, potente do seu apetite para aumentar a sua saciedade é o sono. Isso mesmo. Quando nós, estudos já mostram isso, quando nós reduzimos o nosso sono, ou seja, temos uma restrição de sono de menos de 7 horas, nós desregulamos os hormônios que a gente chama de yin e yang, que controlam o apetite e a saciedade. Quais são esses hormônios, André? A leptina e a grelina. A leptina é conhecida como hormônio da saciedade, inclusive é liberada pela gordura, tá? Quando nós temos níveis elevados de leptina, o que acontece? Nós ficamos saciados. A mensagem que o corpo recebe da leptina é a seguinte: estamos satisfeitos, saciados, não precisa comer mais. Já a grelina é o contrário. Níveis elevados de grelina, já fala o quê? Vamos buscar comida. Precisamos comer. Apetite, fome. Só que quando nós temos uma redução do sono de menos de 7 horas, ou seja, se você dorme 5, 6 horas, o que acontece? Você tem uma redução da leptina. E a leptina baixa, já que ela sinaliza a saciedade, tendemos a logo observar que temos ou tenderemos a ter um apetite maior. E aí tem um contraponto. A leptina já vai estar baixa. Os sinais de saciedade estão baixos, então. Mas nós temos uma elevação da grelina, quando nós temos uma restrição de sono de menos de 7 horas. Então agora nós temos um ambiente menos saciado e com mais apetite. Porque a leptina desce e quem sobe? A grelina. E aí você deve estar pensando, não, ferrou então, André, eu durmo 6 horas por noite. Pois é, se você não conseguir dormir pelo menos 7, você sim vai ter alguns prejuízos. Mas não quer dizer que você tem compulsão alimentar por causa disso, até porque a compulsão alimentar é um processo multifatorial, tá? Mas isso é um ponto. Então, tente regular antes de ir para medicamentos, ou né, até mesmo tem gente que busca alguns profissionais médicos que vão, por exemplo, psiquiatras, que vão recomendar alguns usos de medicamentos em alguns casos, tá? Então, antes de você ir, busque melhorar o seu sono, tá bom? E uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Lembra que eu falei que a restrição de sono de menos de 7 horas, ou seja, dormir pouco, diminui a leptina? Pois é, a leptina, ela também é responsável pela metabolização de gordura. Então, se eu tenho menos leptina, meu corpo fica menos flexível, mais rígido, digamos assim, para a metabolização de gordura. Ou seja, eu tendo a queimar menos gordura. Por quê? Porque a leptina está baixa. E ela que controla, ela que regula, ela que orquestra a queima de gordura também. Ok? Então esse é um ponto importante. Talvez você esteja com dificuldade de queimar gordura devido a essa desregulação dos hormônios yin e yang, principalmente da leptina. Outro, eu quero que você tenha, pelo menos espero que você tenha anotado isso aí, hein? E já se inscreva nesse canal. Aí você deve estar pensando, André, você tem algum programa de treino para me treinar com você logo? Sim, clica no link aqui abaixo para vir treinar comigo. Conheça os meus programas de treino. Mas voltando aqui, vamos lá. Segundo inibidor natural do apetite, que é muito potente, e provavelmente você já conhece, é a proteína. A proteína, ela é uma molécula muito complexa, ou seja, é bem rígida, tá? Imagina uma pedra. Imaginei. É rígido, né? Pois é. A proteína é basicamente assim, diferente do carboidrato. Imagina que o carboidrato é uma esponja. É mais maleável, ou melhor, é menos rígido, é uma molécula mais simples, tá? Então, quando eu como proteína, a molécula já até para mastigar, né, até para deglutição já é mais difícil comer. Por isso que tem gente que tem dificuldade em comer frango, carne, ovo, né, devido a essa deglutição. Porque é mais complexa a molécula. E isso faz com que nós recebemos agora, ao receber a proteína, um sinal de trânsito intestinal, tá? Trânsito de digestão mais lento. Por quê, André? Imagina só. Uma coisa é você ter que quebrar uma parede com uma máquina, aquelas máquinas. Outra coisa é você ter que quebrar uma parede, só que agora essa parede não é de tijolo. É a parede mais robusta. É uma parede de aço. Vai quebrar? Vai, mas vai demorar mais.
E esse fato de demorar mais, porque é mais complexo, é mais rígido a proteína, vai fazer você ficar mais saciado por mais tempo. Uai, André, por quê? Porque você não tem pico de insulina devido que a glicose não sobe tanto, tá? Então você não tem picos, e picos muito grandes têm uma queda muito alta. E é esse efeito de montanha russa que faz você ter uma fome mais rápida, esse descontrole. Então imagina que quando eu como um carboidrato, que é uma molécula simples, a minha insulina vai subir muito. Por que vai subir muito? Porque automaticamente, né, eu comendo carboidrato simples, como um pão francês, o que acontece? A glicose sobe e a insulina tem que acompanhar. Só que a insulina também vai cair de uma vez, porque o pico foi muito grande. E essa queda a gente chama de, basicamente, uma hipoglicemia reativa, gera uma compulsão. Por isso que você fica sempre beliscando o dia inteiro, tá? Então nós precisamos aumentar a ingestão de proteína, pelo menos aí 1,5 a 1,8 gramas por peso corporal. Só calcular, tá? Ou você pode procurar um profissional também para te acompanhar. Inclusive, se quiser conhecer os meus programas de treino, clica aqui. Outro ponto importante, tá? Da proteína, já que ela tem essa questão de deixar o seu sistema de digestão mais lento, né? Ou seja, mais saciado por mais tempo, não passa de uma vez, você também tem sinalizações hipertróficas, ou seja, de ganho de massa muscular, porque aumenta a síntese de proteína, que é a matéria-prima para construir músculo, tá? E aí, dentro dessa questão da proteína, eu vou te dar uma dica. Você que tem compulsão alimentar por doce. Sabe o whey protein? Pois é, o whey protein é um suplemento. E se você gosta de brigadeiro, chocolate, tem aquela necessidade de comer chocolate e tal, experimenta fazer o seguinte. Experimenta, depois me conta. Não precisa comprar um whey 1 kg não, se você não tem. Compra uma dose de whey em sachê, uma amostra, de chocolate, de um whey que você pesquisa ou sabe que tem um sabor legal, e coloca um pouquinho, joga a dose, né, num recipiente, põe um pouquinho de água e mistura, e faz uma papinha, e come. Vai por mim. Muitas vezes engana bastante, aquela vontade, dribla muito, né, aquela vontade de comer doce, tá? Mas lembrando também, gente, que se você quer muito comer um doce, é melhor você ir comer um doce em uma menor quantidade do que você reprimir muito esse sentimento e depois descontar muito também, tá? E como vocês sabem, eu já expliquei vocês também, quando você for comer um doce, coma antes ou depois do treino. André, por quê? Porque antes do treino vai ser utilizado como fonte de energia durante o treino. E depois do treino para reabastecer o glicogênio que foi gasto. Então você não acumula como gordura. Lembrando que é pouca quantidade, não muita. Ok? E por último, não menos importante, tá? O inibidor potente é a fibra. As fibras. André, por que fibra? Porque fibra, imagina que ela vai revestir também a sua parede intestinal. Então se eu revisto a minha parede intestinal como uma proteção, uma camada, uma mucosa, vamos imaginar assim, tá? Eu não tenho tanto pico de glicemia, porque a captação de glicose e frutose fica menor, mais lenta. Então a insulina ela não tem uma exposição rápida, é gradual e não gera tanto pico. E aí não tem aquela hipoglicemia reativa, porque é a hipoglicemia reativa que gera em nós aquela compulsão, aquela vontade de comer doce. Onde eu encontro fibra, André? Em vários alimentos, principalmente vegetais, os verdes, tá? Então, eu falo para vocês, quando você for fazer uma alimentação, tenha sempre a sequência alimentar. O que é a sequência alimentar, André? Começar sempre pelas fibras. Sempre pelas fibras, sempre. Então, fibra, a sequência é a seguinte. Eu tenho um vídeo aqui só falando sobre isso. A sequência é fibra, proteína, gordura e, por último, o amido, que é o carboidrato. Porque aí eu controlo o pico de glicemia. Então, quando você vai, imagina um hambúrguer, você vai desmontar esse hambúrguer. Então, você vai desmontar, vai começar por onde nele tem fibra, que é o alface. A fibra, eu comi ela primeiro. Depois vou para onde tem proteína. Pro bife, para carne. Depois eu vou para onde tem o queijo. Queijo não, a gordura, no queijo. E por último, para onde tem o carboidrato, no pão. Então siga essa sequência. Você pode fazer isso em tudo na vida. É o mesmo alimento, vamos supor que tem 500 calorias. Se eu comer ele inteiro, eu tenho esse pico. Mas se eu desmonto, eu tenho esse pico. É um pico menor? Tem, mas é menor. Então a gente já vê que tudo não é só calorias. Tá? Então essa sequência alimentar protege você, ajuda você. Quando você vai numa viagem, e aí você pode pensar, então quer dizer que quando eu for pro aniversário, eu já vou comer uns docinhos lá, se eu comer fibra antes vai me ajudar? Sim. 30 minutos antes, uns 40 minutos antes no máximo, tá? Isso ajuda a achatar a curva glicêmica.
Esses são os principais 3 aí alimentos, ou melhor, inibidores, né? Porque nem tudo é alimento, como o sono. E tem um também que eu quero falar como extra aqui. Mas antes, se você quer treinar comigo, não se esqueça de clicar no link abaixo e conhecer os meus programas de treino, tá? Vamos lá. Esse é o extra. Você não vai botar fé, mas é isso daqui, ó. Água. André, por quê? Porque quando você não bebe água, imagina que, na verdade, tem sinais no seu cérebro acontecendo que estão ligados a determinadas regiões que vão mandar sinais de apetite. Show de bola. Só que é a mesma região que também processa o sinal de hidratação. Então, às vezes, você não está com fome, com vontade de comer, você está desidratado. E seu corpo fica mandando sinal, e você confunde isso com fome. Porque tem gente aqui que está assistindo esse vídeo agora que não bebeu um copo de água ainda. E não percebe. Nós temos essa cultura aqui no Brasil. Então, hidratação é o extra. Tem que se manter hidratado. André, quanto que eu tenho que beber de água? Pelo menos 45 ml de água por peso corporal. Pega 45 e multiplica. Isso vai te ajudar muito, tá? A desinchar também. E no próximo vídeo eu vou falar sobre diuréticos. Então já se inscreva nesse canal e curta. Espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aqui o que você está achando dessas séries. Tamo junto. Na guerra é pior, soldado. Vamos pra cima.